que chegará dias em que não será necessariamente esperar para que uma palavra seja liberada daqui. Sim, vai ser liberada, mas quando chegar vai ser pessoas já trazendo algo para queimar juntos em um ambiente onde a glória do Senhor virá e tomará não somente o local onde esse povo vai estar reunido, mas no mínimo vai tomar a cidade onde esse povo está reunido. Esses são os sacerdotes da última hora. Eles sempre carregam a presença. E onde a presença está, a mudança, onde a presença está, a cura, onde a presença está, algo novo sempre acontece. Então eu creio que algo novo vai acontecer na tua vida hoje. E a palavra que eu tenho para você, solta aí apacentadores do corpo de Cristo. Você pode declarar comigo? Apacentadores do corpo de Cristo. Diga mais uma vez, apacentadores do corpo de Cristo. Agora declara esse título de uma só vez: apacentadores do corpo de Cristo. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Estou um pouquinho rouco, mas não é problema. Amém? Nosso maior desafio como igreja nesse tempo é carregar a capacidade, a habilidade de saber apacentar o corpo de Cristo. Nosso maior desafio é desenvolver esse hábito de estar sempre com a habilidade, com a condição devida de apacentar o corpo de Cristo. E quando a igreja ela entende, ela se move de uma forma muito mais suave, rápida, eficaz e intensa. E às vezes se fala assim: puxa vida, cuidar de pessoas, apacentar pessoas. Aí você diz assim: eu não nasci para isso. E se eu falar que isso é uma mentira muito grande que foi lançada na sua cabeça? Gente, eu estou tão feliz. Talvez você não perceba, mas as minhas roupas estão mais frouxas, cara. Eu acho que eu estou emagrecendo. Obrigado, olha, pelo menos uma concordou comigo, gente. Mas eu quero trazer uma palavra que tem muito a ver com você entender que você é um apacentador do corpo de Cristo. E todo apacentador do corpo de Cristo sempre tem alguém ou algumas pessoas, diga, seu lindão, algumas pessoas para poder cuidar e apacentar. Bom, se você é pai e tem filhos, tem pessoas para você apacentar. Se você é um líder de um GR, um líder em treinamento, tem a galera que você lidera para você cuidar, para você apacentar. Quem é pastor, não precisa nem falar. Se você é um líder de uma empresa e tem uma equipe que está abaixo de você, você está habilitado para estar cuidando dessas pessoas, está apacentando essas pessoas. Se você é dono de uma empresa e tem aí a tua leva de funcionários, o qual você todo mês, você banca lá através do trabalho deles, o salário deles, você é um pastor desse pessoal, dessa galera. Sacerdotes da última hora, desse novo tempo, precisam entender que não é só aqui que eles pastoreiam, que eles cuidam. É lá fora, principalmente lá fora. Tá? Então, querendo ou não, você é um apacentador do corpo de Cristo. Tá? E eu quero compartilhar com você um texto que se encontra, nós vamos discorrer um pouco no Evangelho de João, né? Em 2 capítulos. A gente vai estar discorrendo em alguns versículos para ficar mais claro esse entendimento sobre o que é ser um apacentador do corpo de Cristo. Amém? João 20, verso 1. Eu acho que o que eu vou ler aqui é até o verso 3, o verso 2. Um momento áureo da palavra para mim. Na minha versão diz assim:
Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele quem Jesus amava. Eu acho lindo isso. Diga, você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer assim, ó, olhe para a pessoa agora, diga assim, e a pessoa a quem Jesus ama. Aí você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, você. Aí você vai colocar a mão no seu peito e vai dizer, e a pessoa a quem Jesus ama. Acho lindo isso, cara. Continuando o versículo. Quase sem fôlego informou, tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos aonde o puseram. Interessante é porque Maria Madalena, uma das que era fiel ao Senhor, que havia decidido viver de forma intensa e total com o Senhor, se deparou com uma situação dessa. Só que no versículo 9 desse mesmo capítulo, diz algo que eu achei muito interessante. Após Pedro e o discípulo qual Jesus amava receberem a notícia, saíram correndo, desesperados, chegaram ao sepulcro. Porém tem um trecho da palavra que diz assim, que aquele a quem Jesus amava, o outro, ele correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro. Aí fala que ele ficou na entrada do sepulcro e olhou que estava tudo no lugar, os panos, o sudário, estava tudo lá, porém Jesus não estava. Aí fala que em seguida Pedro chegou e entrou no sepulcro e viu que realmente estava todos os panos, mas porém Jesus não estava. Aí diz assim, e eles voltaram. No versículo 9 diz assim, ninguém sabia ainda, com base nas escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Aí diz assim, os discípulos então voltaram para casa. Na versão NVT fala assim, no versículo 9, pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, que está lá em Lucas 9, 21 e 22, Jesus fala, é muito claro, ele diz assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, ele seja rejeitado pelos líderes dos povos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles haviam esquecido desse momento por conta de tanta aflição que eles estavam, por não saberem onde se encontrava o corpo de Jesus. Mas o que eu acho interessante é que eles voltaram, Maria não, Maria ficou. Maria ficou ali e ficou desesperada, e a palavra diz que ela chorava muito. No versículo 11 ao 18 relata que ela chorava muito. E tem uma versão que diz assim, Maria não voltou, versículo 11. Ficou do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos sentados ali, vestidos de branco, um do lado da cabeça e o outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Eles disseram a ela, mulher, por que você está chorando? Versículo 13. Eles levaram meu Senhor, ela disse, e não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Versículo 15. Jesus disse, mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que fosse um jardineiro, ela pediu, moço, se o levou, diga-me aonde o pôs, para que eu possa cuidar dele. Jesus disse, Maria. Acho lindo isso. Virando-se para o mestre, virando-se para ele, exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 17. Jesus disse, não me abrace, pois ainda não subi para o Pai, mas vá aos meus irmãos e dê este recado, eu subo para o meu Pai
e pai de você. Eu acho lindo isso, cara. Isso aqui é para arrematar que você, depois que acredita que Jesus fez um plano, está completando um plano brilhante na sua vida, está executando porque você o reconheceu como único e suficiente Salvador da sua vida, você é considerado como um filho, como uma filha de Deus. Eu acho lindo isso. E ele fala: eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Versículo 18, Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos: eu vi o Senhor, e relatou tudo o que havia dito. Aqui eu quero quebrar um pouco para declarar sobre algumas coisas que os apacentadores do corpo de Cristo percebem. O ato de Maria Madalena ter persistido, ter perseverado no local, mesmo que de forma desesperadora, desatou algo. E nos ensina algo, que a perseverança não é somente para quem está perseverando, mas também é para os outros. O resultado dela sempre discorre para quem está perseverando e para quem está próximo de quem está perseverando. Aonde você tem perseverado? Você tem perseverado no mundo ou na presença do Senhor? Aonde você tem perseverado? Porque os apacentadores do corpo de Cristo sempre buscam a presença do Senhor para perseverar em algo, e aquilo que eles alcançam sempre é para ajudar a muitos. No mínimo uma família onde você está estabelecido ou estabelecida. No mínimo em um local onde você se relaciona no corpo chamado família. E eu falo biológica, eu não falo nem de espiritual, porque se pender para o lado espiritual, você vai olhar para quem está nesse ambiente aqui, e você vai ver como o que você conquista reflete na vida de quem está aqui. E você precisa ficar claro com isso. Maria não tinha dimensão do que ela estava fazendo. Ela apenas fez por amor a Cristo. Ela só queria cuidar do corpo, nada mais. Ontem eu vinha com a Cristiane no carro e a gente vinha conversando, quando eu estava voltando de Parobé, que fui tomar uma vacina, uma injeção, eu estava um pouco febril e eu disse: cara, eu não vou ficar bancando mole para esse negócio aqui não. Fui lá na farmácia, falei com o doutor, o doutor pegou e preparou uma injeção e na hora que eu estava voltando, eu disse para a Cristiane assim: amor, tudo que eu queria era que Deus me perdoasse. Tudo que eu queria era que Deus me perdoasse e que você me perdoasse. Eu não queria nada mais do que isso. Deus, eu só quero que você me perdoe e a minha esposa me perdoe. Eu quero que a minha filha me perdoe, porque eu sei que se a minha esposa me perdoar, a minha filha vai me perdoar. Eu só queria isso. Só que a atitude de clamar pelo perdão de Cristo sobre a minha vida desatou algo muito maior que eu nem sabia que existia na minha vida, que estava preparado para mim. Declare comigo assim: o ato de perseverar desata o sobrenatural sobre a minha vida. Diga assim, e desencadeia sobre a vida daqueles que estão próximos a mim. Isso é o corpo de Cristo. Isso é o posicionamento dos apacentadores do corpo de Cristo. Maria não parou para dizer: uau, foi a única que fiquei aqui. Eu sou a única merecedora. O resto, os 12, e é porque eu sou mulher, eu vivo numa sociedade que, olha, eu nem conto, eu não sou nem contada. Se forem contar, a população do povo de Israel não entra, só entram homens e meninos. O sexo feminino nem entra. Talvez ela ali tivesse todos os motivos do mundo para ser uma feminista. Eu que recebi, eles não receberam. Ela não se preocupou com isso, ela entendeu
que ter a presença do mestre Rabone, do eterno, do nosso irmão mais velho, porque se está escrito aqui na palavra, está dizendo que ele é meu irmão, segundo ele falou. Então, para mim, ele é meu irmão mais velho. Entende? Porque quando eu oro, disse, Jesus, você é meu irmão mais velho, e o Espírito Santo é meu melhor amigo. Estou te dando respaldo bíblico para você entender. Eu estou desmistificando da sua vida hoje. Pastor, tu está exagerando. Não. Eu me movo por certeza. E os filhos, os apacentadores do corpo de Cristo, se movem por certeza. Se movem por certeza. Os apacentadores do corpo de Cristo, eles, diga comigo assim, ó, eles, vamos lá, eles sempre olham. Vamos lá, queridos, diga isso é profético na sua vida, isso é desatador na sua vida, diga assim, eles olham para o local de revelação. A palavra diz que Maria Madalena, ela podia ter enfiado o rosto, a cara no chão, ela podia ter olhado para o céu, ela poderia ter, sei lá, olhado para as unhas das mãos, se estava bem feito ou não. Ela poderia estar se preocupando com a maquiagem. Mas não, a palavra diz que ela olhou para dentro do sepulcro, e lá havia 2 anjos. Olhe para o local, os apacentadores do corpo de Cristo sempre estão olhando para o local correto. Eles não perdem tempo olhando para aquilo que não é saudável. Os apacentadores de Cristo, querido, eu estou falando isso porque é um tempo que nós devemos nos preparar e nos atentar. Está atentos, eu não estou com raiva, eu estou muito decidido a liberar sobre a sua vida palavras de posicionamento nesse domingo. Quando eu falei que tem algo de Deus para a sua vida, é porque tem algo de Deus para a sua vida. Isso não é frase de efeito, isso é vida, é cura. E se por acaso você ficar com raiva, depois do culto vem aqui, aí que eu te peço perdão, a gente se abraça, a gente até prepara uma ceia aqui para você, para a gente poder deixar tudo. Eu não estou com raiva, eu estou muito decidido. Apacentadores do corpo de Cristo vivem decidido ao que querem, como o corpo de Cristo. Vamos nós. Apacentadores do corpo de Cristo sabem, diga assim comigo, sabem, têm plena certeza de que Jesus estará sempre por perto. Eu só preciso, está vendo, eu já fiz te induzir agora, te chamei para esse nível de apacentador de Cristo. Eu só preciso enxergá-lo. A palavra diz que Maria, ela, quando falou com os anjos, e eu fico imaginando, eu acho que ela nem sabia que era anjo ali. Acho que ela nem reconhecia. Que ela olhou e viu os 2 anjos e... Oi? A palavra, tem uma versão que diz comparou Jesus com um jardineiro, achando que era um jardineiro. Moço, foi o Senhor que levou o meu mestre. Me diga onde ele está, que eu só quero cuidar dele. Só que diga assim, o nível que Jesus está é o nível que ele quer que os apacentadores do corpo de Cristo estejam. Mulher, por que você está chorando? Que passas? Aí depois ele teve que, por um lapso de tempo, voltar, sair do nível que ele estava. Quando ele disse, Maria. Ela, Rabone! Eu imagino ela quando descobriu que era ele, que percebeu, correu para querer abraçá-lo, porque ele falou, não me toque. No mínimo, ia beijar os pés. Na pior das hipóteses, ela ia beijar os pés. Eu acredito que naquele nível ali, não era beijar os pés, era abraçar. Ele, não me toque. Eu entendo que é um nível onde a glória se estabelece. Você precisa perceber as coisas.
vai e fala aos meus irmãos. Cara, ali ele começa a abrir, ela começa a perceber. E a palavra diz que ela foi. E já chegou celebrando. Eu vi o Senhor. Ei, eu imagino ela, cara, é porque eu viajo nisso, tá? Eu imagino ela chegando. Ei, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Quantos aqui já viram o Senhor? Você sentiu tristeza ou sentiu alegria? Todas as vezes que eu vejo, mesmo que ele venha para me orientar, para me repreender, para me ensinar, eu me alegro. Eu me alegro. Os apacentadores do corpo de Cristo recebem uma revelação com o objetivo de trazer a paz. A revelação que vem do Senhor nunca é para trazer medo. O que nós estamos vivendo é, diga comigo, a nova aliança. Diga um novo sacerdócio. Queridos, deixa eu te falar algo de coração. Se você tem recebido palavras proféticas e tem te causado medo, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, a palavra não é da parte do Senhor, ou então você está desalinhado com o corpo de Cristo, com a igreja. Porque mesmo se for uma palavra de exortação, se você está alinhado com o corpo de Cristo, se você está alinhado com Cristo, você vai dizer, amém. Diga assim, ó, é para o meu bem. Nunca foi da vontade de Deus que uma palavra fosse para gerar uma morte errada. Todas as palavras que vêm do trono de Deus, diga assim comigo, é para a vida. Diga, para a vida. É para a vida, querido. Quando Maria viu Jesus, ela liberou a voz do refrigério. Rabone! Ai, meu Deus, eu pensava que eu não fosse mais te ver, macho. Se fosse uma gaúcha, baguri! Tinha me caído os butiar do bolso, porque eu não tinha te visto mais aqui o teu corpo, tchê. Se desprenda do misticismo errado que você pretende carregar na sua vida. Se desprenda, querido. A voz que ela liberou, Rabone. Acho que, meu Deus, eu não consigo mensurar, mas eu imagino a expressão que ela liberou. Foi tão, que ela correu para querer abraçar ele. Opa, não, agora não. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Faz isso. Vai lá. Avisa a eles, aos meus irmãos. Só que aí começa algo a ser construído de uma forma tão intensa nesse momento. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 29 ao 23, diz assim, ó, mais tarde, no mesmo dia, diga assim, no mesmo dia, diga, no mesmo dia. Escute bem como é que se discorre o texto. Os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus. Eles já haviam recebido a notícia que Jesus havia ressuscitado. Com certeza já veio na memória deles, uau, uma palavra foi liberada, realmente aconteceu.
Ele disse que precisava padecer para passar 3 dias, depois do terceiro dia ele ia ressuscitar. Uau! Não, eles estavam com medo. Continuando o texto, diz assim: haviam trancado todas as portas de casa. Aí diz assim, ó, de repente, diga, de repente, vamos lá, de repente. A palavra continua dizendo assim: Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E mostrou a eles suas mãos e o lado. Não vou levantar minha camisa aqui, né? Porque versículo 20 diz assim: vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Como é que está dizendo aqui nessa versão? Passa o outro versículo. Volta, é o 20 mesmo. É o 20, né? É. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Na minha versão diz: ficaram exultantes. Mas alegraram-se. Alegraram-se. A palavra diz: Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Versículo 22, ele diz assim, ó: e ele respirou, na minha versão, na versão que eu estou lendo aqui, minha não, né? Na versão que eu estou lendo. Ele respirou fundo e soprou sobre eles. Receberam o Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó: se vocês perdoarem, diga assim: se eu perdoar a alguém, esse alguém verdadeiramente receberá o perdão. Diga assim: se eu não perdoar verdadeiramente alguém, esse alguém estará preso. Aí diz assim: se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Você já percebeu? Quando recebemos o Espírito Santo, sobre nós vem uma autoridade vinda do alto, o qual nós temos a condição. E nós escolhemos, porque Jesus deixa claro aqui: se não, Ele te dá a opção. Diga assim: Ele sempre, vamos lá, diga, Ele sempre me dá a opção. Cabe a mim saber o que eu devo decidir. Diga assim: e o que eu decidi é que vai se tornar real na minha vida. Gente, hoje eu vivo momentos tão intensos, tão felizes com a minha esposa. A gente sempre brinca: pai, a gente está vivendo lua de mel. Porque nós decidimos algo na nossa vida. Decidimos nos perdoar. Decidimos viver esse perdão. Decidimos declarar esse perdão. Decidimos passar esse perdão, derramar esse perdão sobre a vida de outros. Imagine se Jesus não tivesse dito isso. Imagine se você não tivesse lido esse texto. E esse momento passar desapercebido na sua vida, e você perder uma grande oportunidade na sua vida de viver algo sobrenatural. Porque quando nós entregamos verdadeiramente, decidimos liberar o perdão, algo sobrenatural acontece em nós. Algo sobrenatural acontece em nós. Sabe o que é muito louco? É porque todos os dias
eu decido me levantar disponível, disposto a perdoar. Todos os dias, os apacentadores do corpo de Cristo devem ter uma vida cotidiana de perdão. Agora, o interessante é que, voltando para a minha vida e para a vida da minha esposa, nós nos perdoamos e deixamos de fazer aquilo que ocasionava o importúnio, o infortúnio, aquilo que incomodava no nosso relacionamento. Não basta apenas liberar perdão, não basta apenas pedir perdão. Diga-se comigo, é necessário mudar posturas. É necessário mudar posturas. Pedir perdão e liberar perdão é fácil. É muito fácil. Porque às vezes você tem que fazer, até porque você sabe que na palavra é 70 vezes 7, eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar. É fácil. É simples. Viver é onde o bicho pega. É onde o filho chora e a mãe não vê. É onde você tem que matar o seu eu. Apacentadores do corpo de Cristo precisam matar o seu eu cotidianamente. Como, pastor? Perdoando. Por várias vezes, pessoas chegaram para a gente, para mim e para minha esposa: cara, vocês são muito... Não, é só vocês, ó, eu não conseguiria. Não, ó, pastor, ó, não consigo. E eu fico olhando assim, Deus. Sabe o que nós fazemos, eu e minha esposa? Quando a gente percebe que tem alguém que carrega algo que nós não temos, a primeira coisa que a gente faz é de Deus, cara, eu quero me conectar a isso. A gente faz algo para se conectar. Prepara uma oferta, prepara uma comida, faz qualquer coisa, planta bananeira, faz qualquer coisa para se conectar. Sabe por quê? Diga assim comigo, porque o corpo cura corpo. Sabe, eu sei que vocês, todos aqui, têm algo que ajuda no corpo. E eu sei que cada um de vocês carrega algo que me ajuda em muito no ministério que Deus tem para a minha vida, no ministério que a minha esposa tem, no ministério que nós temos. Por isso que nós decidimos perdoar. Decidimos viver o amor. Apacentadores do corpo de Cristo, eles entendem como se move o mundo espiritual. Agora, vamos nós. Esse ponto onde fala que os discípulos estavam em casa e com medo, de portas trancadas, e que Jesus foi lá e acessou, passou, entrou em um local onde eles não haviam fechado devidamente. Jesus foi lá e acessou e foi para o meio deles. Eles estavam vivendo, pelo menos um dos níveis de medo que todo ser humano vive. Porque lá em Lucas 9, 22, Jesus fala isso, gente, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele ainda disse mais, ele será rejeitado pelos líderes dos povos, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele ainda será morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E eu me peguei pensando exatamente nessas figuras, nos líderes dos povos, nos principais sacerdotes e nos mestres da lei. São 3 níveis que todo apacentador do corpo de Cristo precisa romper e vencer. Todo apacentador do corpo de Cristo precisa romper com os líderes dos povos. Quando digo romper, é transcender a eles, que é a sociedade. Houve-se uma época em que
não podia ser empresário, não poderia ser um médico, um advogado e ser cristão, ser crente, porque estava fora do chamado. Houve-se um entendimento errado sobre isso. E todo mundo correu para esperar a vinda de Jesus e acabou que Jesus não veio, porque não era a hora, e todo mundo perdeu um espaço na sociedade. Houve-se um tempo em que chamou todo mundo para a igreja, vamos nos congregar, e vamos aqui, e vamos fazer, e vamos correr, e vamos ajustar, e esqueceram de alinhar algumas coisas. Mas agora, você pode ser um empresário segundo o coração de Deus, você pode ser um médico segundo o coração de Deus, você pode ser um advogado, um professor, você pode ser um mentor, você pode ser qualquer que seja, você pode ser um empreendedor segundo o coração de Deus. Mas é segundo, diga comigo, segundo o coração de Deus. Nós precisamos entender, pelo menos nós acreditamos aqui, em que a igreja ela vai embora antes do fim dos tempos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja ela vai ficar e vai passar a grande tribulação. E ela será a igreja de Cristo. Ela será o corpo de Cristo, fazendo a diferença na terra. Eu creio demais nisso, gente. Eu creio que Deus está levantando homens com o coração em Deus para estabelecer negócios, para suprir a necessidade da sociedade no período da grande tribulação. Eu creio que na grande tribulação pessoas vão buscar saída em algo, só vão encontrar, diga comigo, na igreja. Diga, nos apacentadores do corpo de Cristo. Na hora que você entender que a solução está na igreja, você vai fluir. Muito mais do que você já flui. Aí fala sobre os principais sacerdotes. Para mim deixou muito claro isso. A religião. A religião ela trava. A religião ela mata de forma errada. A religião aprisiona. E eu sei que muita gente fica louca aqui da cabeça quando a gente fala, eu vi Jesus. Um anjo veio. Aí ele veio, eu estou vendo como um leão. Eu tive uma experiência. Tem gente que fica louca porque acredita que isso é do diabo. Não é. Não é. No momento do monte da transfiguração estava lá. A palavra diz que estava lá Jesus, e estava Elias, e estava Moisés. Quanto tempo havia que Elias e Moisés haviam morrido? Só precisa se entender como é que discorre as coisas no reino de Deus. Eu não vejo a hora de ter experiência, sabe de quê? De ser trasladado. Eu não vejo a hora. Elon Musk vai endoidar, cara. Essa galera aí vai ficar louca, porque vão querer saber e não vão saber como. Fecha a hora, está aqui, ó. Ah, Jesus, que vontade de dar um abraço na minha filha e nos meus netos. Aí fazer assim, ó. Eu estou aqui, minha irmã, cutucando, para você romper, quebrar essa mentalidade religiosa que existe ainda dentro de você. Não, pastor, eu faço parte de uma igreja preta. Mestres da lei. Eu nunca vi um tempo onde a igreja está sendo tão atacada pela política. Graças a Deus, temos homens que estão se levantando, que já se levantaram e estão lutando pela igreja. Homens que algum tempo atrás receberam críticas. E a gente sabe disso. Homens que entenderam
que não viviam pela religião, mas sim pelo corpo de Cristo. Sacerdotes, apacentadores do corpo de Cristo, eles se movem de acordo com o que os céus liberam. Eles se posicionam de acordo com o que os céus liberam. Você já parou para pensar quem você é em Deus e quem Deus é em você e aonde Deus quer te colocar nesse tempo? Em que lugar, em que nível Deus deseja que você esteja da sociedade? Oi. Vamos acordar. Existe um local, diga comigo, existe um local esperando por mim. Diga assim, eu preciso me mover para Ele. Mas você só vai se mover para Ele se você ouvir a voz do Mestre. Se você olhar para o local correto. Se você fizer aquilo que Ele pede. Não vá achando, porque eu sou bonzinho, é porque eu sou um cara legal, cara. Eu nunca disse não para ninguém. Eu pago minhas contas em dia, então eu sou um cara... Deus, Ele vê isso, Deus vê. Mas Ele vai ver muito mais do que está dentro do teu coração. Diga assim, Ele sonda. Vamos lá, Ele sonda o meu coração. E Ele sabe a verdadeira intenção que eu carrego. Ele sabe, queridos. Ele sabe. Ele sabe demais. Agora o capítulo 21 é algo assim que desata de uma forma arrebatadora. Mostra algo maravilhoso sobre o apacentador do corpo de Cristo. Fiz questão de deixar até minha Bíblia aberta. No capítulo 21 de João, diz assim, deixa eu procurar aqui. Volta um pouquinho, tá? Volta um pouquinho para o 20, lá para o 26, do capítulo 20, versículo 26. Coloca aí para mim no telão. Jesus apareceu para Maria Madalena. Depois ele aparece onde os discípulos estavam escondidos, porque estavam com medo. E no versículo 26, acontece um episódio. Diz assim, passado 8 dias, vou ler para que está aqui. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Próximo. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega até a mão e ponha no meu lado, onde estava ferido. Não seja incrédulo, diga assim, não seja incrédulo. Vamos lá. Toque em você e diz assim, não seja incrédulo, seja crente. Diga, seja convicto. Próximo versículo. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Você percebe esse novo nível? Jesus vem e diz, ei, vem cá, me toca. Vem aqui, coloca a tua mão aqui. Larga de ser incrédulo. Seja crente. Pare de pensar que o seu negócio vai dar errado. Pare de pensar que a promoção não vai chegar. Pare de pensar que seu casamento não vai dar certo. Pare de pensar que não tem ninguém preparado para você, homem, para você, mulher. Pare de pensar que talvez esteja vindo sobre você um mal, uma doença. Pare de pensar. Seja crente. Creia!
A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Toque na pessoa que está do seu lado em nome de Jesus e diga: tudo é possível ao que crê. Diga assim: creia. Vamos, creia. Creia. Talvez para o teu negócio dar certo, para a tua vida romper, você precisa crer. Só acreditar. Somente crer. Porque na minha palavra, o meu Jesus, o meu irmão mais velho, diz assim: ó, ei, tudo é possível ao que crê. Eu preciso contar isso para vocês. Uns dias atrás não, há uns... Estou voltando a fita, tá? 8 meses atrás. 9 meses. Eu não sou muito bom de data, tá? Eu sofri muito no período do casamento, porque nós nos casamos no dia... Amor. Nós nos casamos no dia 18 e a Cristiane faz dia 17. É isso, amor? É, né? Ufa. Ai, por isso que eu sorri. Então, durante um tempo, eu trocava, eu não sabia qual era a data do casamento, a data de aniversário do casamento ou a data do aniversário da Cristiane. Então, durante muito tempo, eu sofria com isso. Às vezes, eu chegava com presentes: feliz aniversário, amor. Que Deus abençoe. E ela disse: isso é aniversário de quê? De casamento? Ou de vida minha? Aí eu tinha que confessar: amor, me perdoa. Mas graças a Deus eu fui curado, né? Eu fui curado disso. Então, 8, 9 meses atrás, eu passava em um local e contemplava e dizia assim: Deus, se um dia você me der a oportunidade de morar num local desse, eu vou ficar muito grato a você. Mas só que na hora eu falei assim: ó, Deus, mesmo que não seja eu, mas quem está caminhando comigo, se for filho da casa, eu vou celebrar muito. Na segunda-feira passada, uma família mandou uma mensagem para mim: cara, preciso conversar contigo. Te fala, manda. Eu queria que fosse ali ungir um novo empreendimento ali que a gente conquistou. Eu disse: fechou, bora. Aonde que é? Você ali, ó, fica aqui no centro. Eu disse: tu tá onde? Não, eu estou na reunião. Quando terminar a reunião, a gente se fala. Disse: beleza, quando sair da reunião, me avisa. Fechou. Terminou a reunião aí, ó, estou livre. Onde é que é? Aí eles: não, é aqui, de frente à SUS. E eu, em mim: não acredito, Jesus. O Senhor me levou no dia. Cara, e no dia que eu falei isso, eu estava sem um pila no bolso, o meu carro estava na reserva, eu precisava trocar o óleo, eu precisava trocar 4 pneus, eu não estava num dos melhores dias financeiramente, mas eu estava tão convicto, eu estava em tanta paz com Deus, que eu falei: Deus, se um dia você me der a oportunidade de morar num lugar desse, eu vou ficar feliz. Mas eu vou te falar mais: se tiver algum dos filhos da casa que forem morar aqui, eu celebrarei da mesma forma. Pois não era nesse condomínio, gente? Aprenda a celebrar, igreja. A porta que eu celebro, eu acesso. Cara, quando eu entrei lá, que eu disse: uau, Jesus. Eu entrei desse jeito assim, ó. Eu quero sentir o cheiro do novo de Deus. O novo de Deus. Apacentadores do corpo de Cristo, eles gastam tempo em celebrações do corpo de Cristo. Eu fiquei muito feliz, gente. Mas cheguei em casa, eu chorei. Uau, Jesus, você me deu a graça de ungir
Primeiro apartamento da minha vida, de um valor de 1.300.000, 1.200.000, sei lá quanto é que é, eu não queria nem saber, mas uau, aí Deus disse, está feliz hoje? Eu estou muito feliz, Jesus. Pois é, o que eu tenho para aquela casa é isso. Não tenha medo da bênção do Senhor, não. Diga comigo assim, a bênção do Senhor. Diga comigo, a bênção do Senhor. Ela enriquece. Levante suas mãos, diga, Senhor, e não acrescenta dor alguma. Há uns, mais ou menos nessa data aí também, não, com pouco tempo, não lembro agora. Teve uma pessoa que liberou uma oferta para casa, aqui para casa que eu digo para a igreja. Por que eu estou contando isso? Para você entender o nível que Deus quer te levar. Aonde Deus te quer. Não é só para alguns não, diga assim, não é só para alguns. É para todos. Diga assim, inclusive, para mim. A pessoa chegou e lançou uma oferta aqui na casa. Pastor, eu entendi o que foi liberado, eu quero me conectar. A pessoa liberou uma oferta. Aí ela liberou essa oferta. Aí eu disse, ó, a sua casa vai vir nesses dias. Aí abriu a oportunidade e apareceu um terreno perfeito, um local bom aqui na cidade de Igrejinha. E a gente sabe que os terrenos aqui, os valores são bem diferenciados em vista das outras cidades. E eu não reclamo disso, eu entendo de forma espiritual muito clara. Eu nunca reclamo sobre, porque aqui é mais caro, não, eu entendo demais. Aí essa pessoa disse, pastor, consegui, vou ver se eu faço, organizar, eu vou construir, tal. Aí conversando com a Cristiane, a gente estava junto, aí a Cristiane disse, amor, ela está caminhando para o primeiro milhão. Quando ela falou, eu disse, ei, você está caminhando para o seu primeiro milhão. Gente, entenda. Você precisa entender o nível que Deus quer te levar como igreja. Sacerdotes, apacentadores do corpo de Cristo. Eles precisam entender que Deus tem o melhor da terra para eles. Eu tive que falar isso, tá? Mas vamos nós. Voltando para o texto. Esse momento aqui onde Deus se revela, Jesus se revela para Tomé. E eu acho linda a sinceridade de Tomé. Se você ler os versículos que antecedem, ele diz, cara, eu não estava no dia lá que ele apareceu para vocês, mas eu quero tocar, eu quero ver, porque eu não acredito. Não tem problema nenhum em você ser verdadeiro. Não existe. Mas eu tenho certeza que a partir desse momento, Tomé virou uma chave na vida dele. Tomé virou uma chave na vida dele. Senhor meu, Deus meu, é você. Meu Deus, cara, como eu rateei, como eu vacilei, mas agora eu estou disposto a ser um apacentador do corpo de Cristo. Mas no versículo 21, que agora eu caminho para encerrar esse momento, versículo 21 é incrível. Quando começa o versículo 21, diz assim, ó, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. E aconteceu assim, diz assim, Simão disse, eu vou pescar, talvez faz uns dias aí. Jesus apareceu a primeira vez, depois que ele apareceu para a gente lá, quando a gente estava escondido, depois passou 8 dias, mais de uma semana. Então, talvez ele passe mais ou menos isso, sem aparecer. Então, sabe de uma coisa? Eu vou pescar. E a palavra diz que ele foi pescar. E os outros disseram, nós vamos contigo. Tá, bora. Aí a palavra diz assim, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Passa. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então, lhes disse,
lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Passa. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, já percebeu? Como aquele discípulo a quem Jesus amava, sempre estava colado com Pedro. Eu acho que era para trabalhar a vida de Pedro. Eu acho que Pedro era um órfão ali, sabia? Cara, só quem vê, cara, esse cara a quem Jesus disse que ama, e Jesus não me ama. Aí diz, ó, é o Senhor. Simão Pedro, desculpa, me empolguei. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, vestiu as roupas, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E nadou, passa o versículo. Mas os outros discípulos vieram no barquinho. Eu imagino que João saltou achando, rapaz, é o Senhor, é ele, então vou correndo. Porque uma vez eu consegui dar 2 passos, quem sabe agora eu corro. Vieram o barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão a quase 200 côvados, a quase 100 metros. Continua. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima, diga comigo, peixes, e havia também pão. Continua. Disse-lhes, trazei alguns peixes, que acabastes de apanhar. Cara, eu não sei se eu posso usar esse termo, esse nosso irmão mais velho é brincadeira, hein, gente? Apacentadores do corpo de Cristo, sempre, diga comigo, sempre terão provisão para si e para os outros. Eixa, caramba, sorobabá. Jesus está lá, cara, fica. Aquela taquarazinha, com o peixe lá assando e ele sentado. Ei, como é que ficou aí? Bate, ninguém consegue mais nem puxar a rede, de tanto peixe que tem, tchê. Para o gaúcho é mais fácil pensar, ninguém consegue nem puxar a rede de tanta carne, de tanta copa-lombo, de tanta chuleta, né, de tanta carne que tem. Mas Jesus estava lá, já tinha preparado. Diga assim comigo, apacentadores do corpo de Cristo, sempre, diga sempre, estão preparados. Jesus estava lá, né? Não vou ficar agachado, porque senão vai forçar mais meu joelho, tu sabe, né? Estou em processo. Quando eu perder mais umas graminhas, eu consigo ficar agachado. Jesus sentado aqui, ó, só virando o peixito lá. E o pão, não sei se era um pão de alho ou se era só um pãozinho. Ei, vem cá, traz aí alguns dos peixes que vocês pescaram, tchê. Pra cá, traz aqui. Coloca aqui pra gente cear junto. A palavra diz que ele já tinha preparado alguns peixes. A maior quantidade estava na mão dos discípulos que pescaram. Vocês conseguem entender? Jesus não estava preocupado, porque ele, diga assim, porque ele tinha certeza que os apacentadores do corpo de Cristo iriam superabundar através da palavra que ele liberou. Use a sua boca para liberar vida. Use a sua boca para liberar vida. Deixa eu ver. Ai. Eu entendo
que às vezes, para romper, nós temos que nos esforçar, principalmente quando a gente quer sair do primeiro nível. Mas eu também entendo que depois que se rompe, se vira um hábito de sempre estar galgando novos níveis que Deus tem para os apacentadores do corpo de Cristo. Com esse texto aqui, a gente discorre quando a gente vai lá para o versículo 15. 15 é? Deixa eu ver aqui. 15. Depois de terem comido, se fartaram, peixe para mais de metro, pão para mais de quilômetro, água. A água, diz assim, ó, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Na minha versão, na versão que eu estou lendo, diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: alimente meus cordeiros. Versículo 16. Então, perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: tome de conta das minhas ovelhas. Como é que diz aqui? Pastoreie as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito. Na minha versão diz assim, ó, Pedro, e eu achei mais parecido, né? Porque a gente sabe que Pedro, o comportamento de Pedro era colérico, né? Ele era meio brabo. Diz assim na minha versão: Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez: você me ama? Então respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse: alimente minhas ovelhas. Sabe o que eu acho interessante? É porque esse texto aqui sempre se compara, sempre se direciona, sempre se direciona a pastores. Sempre. Não, isso é função de pastor. Não, é o pastor. Não, é a pastora. Lembra que eu falei há pouco? Se você é um líder, se você é um empresário, se você lidera uma equipe, se você empreende algo, existem pessoas que são parceiros ou são colaboradores, sei lá, pessoas que estão abaixo de você. Você exerce uma forma de pastorear essas pessoas. Você exerce uma forma de alimentá-las, de cuidar, de protegê-las. A questão aqui, eu quero que você entenda algo. Essa é uma palavra, diga assim comigo, essa palavra é para o corpo de Cristo. Não é somente para pastores, como eu penso. A forma de você influenciar uma pessoa, mesmo sendo uma pessoa que esteja no mesmo nível de cargo ou função que você exerce, onde você trabalha, você tem a condição de influenciar essa pessoa, entre aspas, cuidar da maneira correta dessa pessoa. Existem momentos em que você precisa de algumas funções, algumas situações,
Você olhar e dizer, cara, essa aqui não dá para mim, eu vou ter que procurar alguém que me ajude. Eu sempre faço isso. Quando existe alguma coisa para me resolver que eu não consigo, eu busco conversar com o meu pastor, ele é meu mentor. Pastor Vitor, eu estou com esse problema aqui, eu preciso da tua ajuda. Detalhe, às vezes eu digo assim, estou precisando resolver algo aqui, ora por mim. Ele vai, ora. Ah, pastor, mas tu acha que precisa disso? O mundo espiritual, ele é muito organizado. Cumprir as hierarquias, os princípios hierárquicos, é algo muito fundamental. Você sabia disso? Quando não se cumpre os processos hierárquicos, você corre um grande risco de sofrer o que não é para sofrer. E quando eu falo isso, não é porque, eu quero saber da tua vida, não é isso. A nossa função, minha e dos demais pastores dessa casa, é ajudar você, é fazer você romper, é fazer você atingir um novo nível, é fazer você alçar locais, lugares que você nunca alcançou espiritualmente, é fazer você viver bem, ser saudável de forma espiritual. E às vezes nós precisamos sacudir para poder sair alguma coisa. Eu particularmente, eu não gosto de fazer isso. Eu sento, converso, e aí, está tudo bem? Tá tudo bem. Ah, tá beleza, então vamos lá. Se a pessoa falar, cara, não está legal, o que foi que houve? E de repente a gente vai discorrer em uma conversa. O nosso papel aqui não é chegar e dizer, apontar dedo. O nosso papel aqui, a começar por mim e discorrer nos demais pastores, é ajudar a solucionar problemas. E isso só consegue fazer os apacentadores do corpo de Cristo. Quantas pessoas vêm aqui para conversar conosco, queridos? Vem, conversa com a gente, tira um tempo, depois vão embora, vão cuidar das suas vidas, não se congregam conosco, às vezes não são nem crentes, mas nós temos prazer em ajudá-las, sabe por quê? Porque eu não me movo por pessoas, eu me movo por propósito. Você precisa se mover por propósito, que se você estiver se movendo dentro do propósito de Deus, Deus vai suprir todas as coisas, vai fazer você superabundar, vai te levar para novos níveis, mas você precisa crer, querido. E essa é uma noite onde você precisa romper. Essa é uma noite onde você precisa dizer basta para essa situação. Cara, eu sou um dos que... Quando eu vejo alguém passando por uma situação delicada, eu vou e ajudo, vamos. Mas quando eu percebo que tem pessoas que vivem da mesma forma, aí eu já fico com raiva. Quando eu digo com raiva é porque Deus, eu não entendo que eu não aceito que essa pessoa não está entendendo. Diga assim comigo, Deus me fez para ser, diga comigo assim, mais que vencedor. Diga, viver a graça plena que Ele tem para mim. Diga assim, mas também Ele quer que eu me relacione com Ele. Hoje é uma noite de você entender que você precisa dar um pontapé inicial. Se você já faz, aumentar o nível de relacionamento com Deus. Hoje, durante o dia, eu acho que a minha esposa só me viu na hora do almoço. Café da manhã no almoço, bem rápido. Eu me tranquei dentro do escritório e fiquei, Deus, eu quero receber, eu quero é mais. E quando Deus começou a me dar essa palavra, apacentadores do corpo de Cristo. Você é um apacentador do corpo de Cristo. Quem estiver lá hoje à noite vai ser um apacentador do corpo de Cristo. E eu estou falando assim, porque agora é da Manancial. Não, é apacentador do corpo de Cristo. Eu não estou dizendo que é um apacentador da Manancial, do Ministério Manancial de Vida. É um apacentador do corpo de Cristo.